Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, do primeiro verso ao verso de número 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Você sabe, como eu sei também, que na vida é sempre mais fácil começar alguma coisa do que continuar com ela. Iniciar é sempre mais fácil do que dar sequência. Nós estamos chegando no final do ano e já todos estaremos acompanhando as notícias a respeito da famosa corrida de São Silvestre. Milhares de pessoas participam dessa corrida. Atletas de fato, atletas de final de semana, gente que não faz nada, mas que resolve entrar na corrida, gente que quer aparecer na televisão, gente que quer usar uma fantasia. E são milhares as pessoas que começam a prova, mas são poucas as que concluem a prova. A quantidade de pessoas que parte na linha de partida é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas que chegam na linha de chegada. E assim é em quase todas as áreas da vida. Casar é fácil. O problema é manter um casamento, sobretudo debaixo das orientações e dos princípios da palavra. Trabalhar, arrumar um emprego é fácil. Difícil é manter a motivação, a excelência, o desejo de crescer a cada dia. Mesmo na fé, aderir à fé não é difícil. Difícil é sustentar a fé, principalmente quando a vida entra em momentos difíceis. Quando a vida passa por circunstâncias adversas. Aí é que é complicado manter a fé. Aceitar o desafio da fé não é tão difícil assim. Às vezes, até na emoção, uma pessoa aceita os desafios da fé. O problema se faz mesmo presente quando nós temos que sustentar os compromissos da fé em meio às tribulações, às dificuldades, às adversidades. E é isso que nos liga nessa noite ao Evangelho de João. Não só ao Evangelho de João, mas a toda a teologia joanina. Porque a teologia joanina foi escrita, os esforços de João foram feitos a fim de, dentre outras coisas, incentivar os cristãos a permanecerem no caminho da fé. Um dos temas da teologia joanina é a perseverança, porque os textos de João foram escritos numa fase muito difícil do cristianismo. O Evangelho de João, por exemplo, foi escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, na era cristã. Depois que Jerusalém já tinha caído, depois que os judeus já tinham sido dispersados pelo mundo gentílico, diferente do que aconteceu nos outros evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas foram escritos antes do ano 70, que foi o ano da ruína de Jerusalém e da grande perseguição contra os judeus.
Acontece que os judeus foram acusados pelo império de estarem criando um movimento subversivo para tentarem se ver livres do poder do império. O imperador Tito, que governava na época, decretou que os exércitos romanos entrassem em Judá, entrassem em Jerusalém e destruíssem tudo. Muitos judeus foram assassinados, Jerusalém foi queimada, o templo foi destruído, muitos foram presos e muitos fugiram. De forma que Jerusalém ficou praticamente deserta. E muitos desses judeus que fugiram foram para outras nações do mundo gentil e acabaram sendo acolhidos pelas comunidades cristãs, que já estavam organizadas nesses lugares, nesses países. E à medida em que a comunidade cristã foi crescendo cada vez mais, não só pela adesão dos judeus, mas também, é claro, pela adesão de pessoas desse mundo gentílico, gente que ouvia a mensagem do Senhor Jesus e se convertia, de repente o império, que já estava adotando uma política de tolerância zero, começou a identificar também no cristianismo uma ameaça. E a razão era muito óbvia. César, embora convivesse muito bem com a existência de várias religiões debaixo do seu império, desejava e exigia que mesmo que as pessoas tivessem as suas religiões, elas reconhecessem que ele, César, também era uma divindade. E que ele também merecia a honra e a adoração próprias de uma divindade. Só que os cristãos tinham um problema com isso. Porque os cristãos declaravam que só Jesus é Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. E César começou a perceber que isso não ia acabar bem. E resolveu empreender uma perseguição também muito forte contra os cristãos. Que por volta desse período em que o evangelho é escrito, foram presos, torturados, lançados em arenas, comidos por leões, muitos foram queimados em fogueiras. O evangelho de João insiste na tese da permanência porque os dias não eram fáceis. Algumas coisas mostram que o evangelho de João foi escrito nesse período, por exemplo. O fato de o evangelho não se referir ao reino de Deus muito fortemente, como nos outros evangelhos, mas sobretudo à vida eterna. Porque quando tem gente morrendo, o reino de Deus como vindouro neste mundo não incentiva tanto, não motiva tanto quanto a ideia da vida eterna ao lado do Senhor. O evangelho de João, por exemplo, não faz muitas distinções entre judeus e judeus, como fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, família herodiana. No evangelho de João, judeu é judeu. Os judeus se opuseram a Jesus, os judeus perseguiram a Jesus, os judeus mataram Jesus. Porque numa época em que Jerusalém está de pé e os judeus estão articulados, os grupos são importantes. Mas uma vez que Jerusalém já caiu e os judeus foram espalhados pelo mundo, os grupos não têm tanta importância. Judeu é judeu em qualquer lugar. E uma das características mais especiais do evangelho, por causa desse período, é exatamente a sua capacidade de resgatar discursos que Jesus fez na intimidade do seu relacionamento com os discípulos. Porque pense bem, cristãos sendo mortos, o mundo de pernas para o ar, Jesus não falou nada a esse respeito? Jesus não tinha uma palavra para orientar? Onde está o reino? Onde é que está a vitória? Onde é que estão as coisas que Jesus prometeu? E aí o evangelho de João resgata discursos que Jesus fez na intimidade dos discípulos. Sim, ele falou sobre tudo isso. Sim, ele disse muita coisa sobre isso. No capítulo 14, por exemplo, Jesus disse: eu vos tenho falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, Jesus falou sobre todas essas coisas. Jesus fez discursos duríssimos. Jesus falou com seus discípulos. Nos evangelhos já tinha ficado claro que Jesus falava com a multidão por parábolas, mas aos discípulos falava intimamente, explicando-lhes tudo. E João, que andou com Jesus, resgata muito do que Jesus disse na privacidade da comunhão com os discípulos, para que essas palavras incentivassem a igreja no momento da perseguição, da dificuldade, das mortes, das tribulações. Esse texto, por exemplo, que nós lemos, insiste na tese da permanência, que nós devemos permanecer em Cristo. Esse verbo aparece nesses 11 versículos que nós lemos, nas várias conjugações que ele recebe, 10 vezes. É uma insistência
A vida não é fácil. As coisas podem não sair como você gostaria, mas permaneça. Não desanime. Não se desvie. Esse texto é o centro de um bloco que começa no capítulo 13, com a cerimônia do lava-pés, e termina no capítulo 17 com a oração sacerdotal. Jesus ora pelos discípulos e não apenas por eles. Ele ora pelos seus discípulos e por todos os que viriam a crer por intermédio da pregação dos discípulos. Isso inclui a mim e a você. Eu quero que você saiba nessa noite que um dia Jesus orou por você. Jesus orou por mim, Jesus orou por nós. Nós fomos contemplados na intercessão de Jesus, porque ele sabia que não seria fácil viver nesse mundo. A palavra mundo aparece na oração sacerdotal de Jesus inúmeras vezes, e geralmente em confronto com a realidade dos discípulos. Pai, eu oro porque eles não são do mundo, mas estão no mundo e precisam ser livres do mal que reina no mundo. Vão precisar permanecer. Quando a fé fica difícil de ser sustentada, o desafio é que nós enchamos o peito de coragem e permaneçamos no Senhor. É claro que a gente não vive, graças a Deus, uma época em que a nossa vida está em jogo por causa da fé. Eu tenho me comunicado semanalmente com um missionário que está num país que adotou legislação islâmica para governar o povo. E esse missionário está lá. E os nossos e-mails são sempre muito delicados, porque nós não podemos usar algumas palavras. Por exemplo, Jesus, Cristo, Espírito Santo, Deus, fé, igreja. Porque há um programa de rastreamento no país desses e-mails que são trocados com o mundo ocidental, a fim de que se descubra a presença de espiões, de agentes de governos ocidentais e também de missionários cristãos que tentam tirar as pessoas da fé islâmica e levá-las para a fé cristã. Se esse missionário for descoberto, certamente ou provavelmente ele não será morto, será extraditado. Mas o grupo que com ele está, de convertidos locais, provavelmente pagará com a vida. Então nós temos que tomar muitos cuidados. E eu fico pensando todas as vezes que me comunico com ele, meu Deus, que bênção viver num país em que eu sou livre para adorar Jesus. Num lugar como esse, em que nós estamos, portas abertas, as pessoas são bem-vindas, não precisamos ter preocupações, podemos fazer num lugar fixo todas as semanas, que temos essa liberdade. Mas isso não significa que a nossa fé não corra riscos. Porque há momentos na vida em que dá vontade de deixar tudo para trás, desistir, desanimar. E é nessa hora que nós temos que permanecer. Amém, irmãos? Permanecer. Permaneçam em mim, disse Jesus. Permaneçam em mim. O ramo que não permanece em mim seca. O texto começa com uma palavra difícil. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Embora passe essa sensação de que a decisão é arbitrária da parte de Deus. Se der fruto, tudo bem. Se não der, vou cortar. A sequência do texto deixa muito claro que a ênfase está na sua liberdade de escolher. Jesus insiste muitas vezes, permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A questão é, eu decido. Se eu decidir permanecer, a minha vida vai ser uma bênção. Mas se eu decidir não permanecer, olha o que Jesus diz, verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. A ênfase não está sobre os resultados da sua fé, mas sobre a decisão de fé que você toma todo dia, de permanecer ou não nos caminhos do Senhor. Porque quem permanece no Senhor dá fruto, pede o que quer e lhe é concedido. Se alegra no Senhor, vive a vida que Deus dá, permaneça no Senhor. E aí eu queria falar com você rapidamente sobre 4 estímulos que esse texto oferece para você permanecer no Senhor. Mesmo que as coisas fiquem difíceis para você. Mesmo que a sua fé seja provada num limite que você não imaginava. Por que permanecer no Senhor? Há alguns estímulos aqui, motivos, incentivos, para que você o faça, mesmo no momento mais terrível da sua vida. E o primeiro estímulo que esse texto nos dá é exatamente a ideia de palavra. Verso 3.
Primeiro estímulo que esse texto nos oferece para nós permanecermos em Deus, apesar de tudo, a palavra do Senhor. Versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quando a gente tem a palavra de Deus no coração, é mais fácil suportar as adversidades. Quem não tem a palavra de Deus no coração, dificilmente conseguirá enfrentar o momento da dor. Eu conheci um missionário há alguns anos e a palavra dele foi muito impactante na minha vida. Ele disse o seguinte, pregando na igreja que eu pastoreava: eu tenho me esforçado para decorar o maior número de textos bíblicos possível, porque eu vou a lugares no mundo em que portar uma Bíblia não é permitido. E eu tenho que pregar a palavra mesmo nesses lugares. Então eu decoro a Bíblia o máximo que eu posso, para quando chegar nesses lugares poder recitar a Bíblia para as pessoas que me ouvem. E elas se convertem ao Senhor por meio da palavra. E aí ele contou que já houve episódios na vida dele em que ele esteve preso em lugares onde ele pregava o evangelho. E na prisão ele citava textos bíblicos de cor. E as pessoas que estavam ali com ele, prisioneiros com ele, se convertiam a Jesus. Quando eu ouvi esse testemunho, meus irmãos, meu coração se encheu de alegria e constrangimento. Uma pessoa que está decorando a Bíblia para que no momento mais difícil ele possa recitá-la de cor. A Bíblia nos prepara para o momento da dificuldade. As promessas vêm à nossa mente. Quando o momento difícil chega, não é da beleza de uma música que você lembra. Não é de um culto especial em que você se arrepiou que você lembra. Não é da estrutura da igreja que você lembra. Não é a figura do pastor, do obreiro, do presbítero, do evangelista, do líder de célula que você lembra. Não são essas coisas que te fortalecem, mas é a lembrança da palavra do Senhor, das promessas que a palavra faz, das esperanças que ela renova, as exortações, os próprios anúncios, advertências de momentos difíceis. Por isso que Davi dizia: eu guardo a tua palavra no meu coração para não me afastar de ti. O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a palavra de Deus tem lugar na nossa vida, tudo é diferente. Crentes que não leem a palavra, que não amam a palavra, que não têm sede da palavra, talvez não tenham entendido ainda o que é a vida cristã. Talvez não tenham compreendido ainda os desafios mais íntimos da vida cristã. Jesus disse no Evangelho de João: santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Amém, irmãos? Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. O primeiro motivo, o primeiro estímulo. Segundo estímulo que nós recebemos para permanecer no Senhor, independentemente das circunstâncias, é o fruto. A ênfase desse texto está na permanência, mas a segunda ênfase que o texto traz é o fruto. A palavra fruto aparece aqui 6 vezes. E nós precisamos frutificar no Senhor, porque o fruto é um incentivo. Quando a nossa vida dá fruto, a gente não quer parar. O problema é uma vida infrutífera. Quando a vida se torna infrutífera, nós desanimamos e muitas vezes até abandonamos a fé. É mais fácil você desanimar da fé, fechado no seu mundo, no seu trabalho, na sua casa, com seus problemas pessoais, do que estando no ministério, abençoando pessoas, ajudando pessoas, orando com pessoas, ensinando pessoas. Quando a gente se dedica a cuidar de alguém, a própria existência dessa pessoa na nossa vida faz com que nós queiramos ser melhores diante do Senhor e diante das pessoas. Cuidamos do nosso comportamento, tentamos ser fortes no momento da dificuldade, até para dar testemunho. À medida em que nós vamos fraquejando, a primeira coisa que vai acontecendo é que nós vamos nos afastando do ministério, dos outros. Vamos deixando de ser bênção na vida das pessoas. Quanto tempo faz que você não produz um fruto para Deus? Quando o dia mal vier, vai ser difícil você suportar, porque você não verá sentido para a sua vida. Gente que diz assim: há tantos anos que eu estou na igreja, de que me valeu? Ué, se você levou um monte de gente para Cristo, valeu tudo. Se você levou uma pessoa para Cristo, já valeu tudo. Mas numa vida infrutífera, fica a sensação de que nada disso tem importância.
Jesus insiste para que nós permaneçamos nele e sejamos capazes de dar fruto. Vale a pena cada conversão, cada decisão por Cristo. Ontem eu fiz um casamento de 2 novos convertidos. Que delícia! Um testemunho. O casal já vivia junto há 7 anos, já tinha filho. Mas como Jesus entrou na vida de ambos, decidiram regularizar a vida, colocar as coisas em ordem, fizeram do casamento um testemunho para a família. Aí você, estando num lugar desse, diz assim, vale a pena. Vale a pena seguir em frente, vale a pena continuar. Deus é bom, Deus tem transformado vidas e você tem feito parte desse processo. E isso enche o coração de um novo fôlego, de um novo ânimo. Tem muito mais a ser feito, vamos continuar. Deus é bom e quer usar você e quer usar a mim. Amém, irmãos? Terceiro estímulo que nós encontramos nesse texto que nós lemos. Amor. Primeiro palavra. Segundo fruto. Terceiro, amor. Jesus disse assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Quando há amor, há disposição para seguir em frente. Quando não há amor, é difícil. Você não seguirá em frente só por fazer parte de uma estrutura religiosa. Você não seguirá em frente por ter uma rotina de espiritualidade. Você seguirá em frente se amar ao Senhor de todo o coração e se experimentar dia a dia na sua vida o amor dele. Quando a gente ama, a gente não desiste. Quando a gente ama, a gente não olha para trás. Quem já teve cachorro? Quem já deu cachorro? Eu tive um cachorro que ficava endemoniado. Terrível. Eu não tinha amor pelo cachorro. Como eu não tinha amor pelo cachorro e ele dava muito trabalho, um dia eu disse para a Cris, ou ele ou eu. Quando ela pensou, eu disse, não, eu não quero mais cachorro. Não tinha amor pelo cachorro, ele dava trabalho. Eu não tinha amor, ele dava trabalho, eu desisti. Agora, você faz isso com o filho? Filho dá trabalho. Você fala assim, quer saber? Eu não quero mais esse menino. Anuncia no jornal, né? Vendo o bebê. Vacinado e tudo. Vai com 5 pacotes de fralda grátis. Porque você ama. Quando você ama, você não desiste, mesmo que dê trabalho. Com o cachorro também. Tem gente que ama um cachorro de tal maneira que ele é da família. Ele dorme na cama, ele usa o banheiro da casa, come na mesa. Esses dias eu fui visitar uma família, o cachorro tinha nome de gente, chamava Cláudio. A família tinha amor pelo cachorro. Tem gente que diz que cachorro também é gente. Quando você ama, não desiste. O cachorro está velho, está morrendo, o veterinário fala, tem que sacrificar. Você diz, não pode. É da família. O que é isso? Quando você ama, você vai em frente. É assim num casamento, é assim na educação dos filhos. Quando tem amor, a gente supera os obstáculos. Quando tem amor, a gente supera as barreiras. O problema é quando falta amor. Aí qualquer motivo é motivo para desanimar. Por isso Jesus diz, permaneçam no meu amor. Mais do que permanecer na vida de fé, como expressão dos mandamentos de Deus, permanecer no amor, porque aí o amor leva ao cumprimento dos mandamentos. Quem permanece no amor, cumpre os mandamentos. Quem cumpre os mandamentos, permanece no amor. Obediência e amor andam juntos. Não podem ser separados. Senão a obediência vira fundamentalismo. E a fé vira peso sobre os ombros de quem acha crer, mas ainda não conhece o amor do Senhor. Como eu gostaria que você soubesse que é amado, que é amada nessa noite. Que Deus ama muito você e que é nesse amor que você deve viver. Isso vai estimular a sua fé. E no momento difícil você vai permanecer. Amém? Quarto estímulo que aparece no nosso texto. Primeiro, palavra. Segundo, fruto. Terceiro, amor. Quarto, alegria. O quarto conceito que Jesus trabalha aqui, que serve como motivação para a gente permanecer, é a alegria. É como ele termina o texto que nós lemos. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem perdeu a alegria, perdeu tudo. Sem alegria a gente não continua nada. Porque a tristeza é decepcionante. A tristeza desanima, abate. Quando há tristeza, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas na alegria a gente se renova. Na alegria a gente quer ir além. Os maiores teólogos da história do cristianismo falaram muito da alegria. O apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo escreveu, alegrai-vos sempre no Senhor. E escreveu também, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria fazia parte da vida de Paulo, do ministério de Paulo e da teologia de Paulo.
mandou que nós nos alegrássemos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Calbart, um dos maiores teólogos do protestantismo, se não o maior, escreveu o seguinte: uma igreja triste, sombria, isso não é igreja. Não é igreja. Dietrich Bonhoeffer, que foi preso e morto pelo nazismo, escrevia cartas da prisão para os seus discípulos. Um dia escreveu assim: se nós perdermos a alegria em Cristo, terminaremos por perder a fé e o amor por Ele. Jürgen Moltmann, no livro Trindade e Reino de Deus, teólogo que está vivo, veio ao Brasil recentemente, o maior teólogo contemporâneo, na opinião de muitos, escreveu nesse livro que nós devemos nos alegrar no Senhor, porque nós fomos convidados para a festa da salvação. A festa da salvação. Alegria. Crente carrancudo, que tem sempre um motivo para murmurar, reclamar. Não, alguma coisa está errada. O crente precisa ter um sorriso no rosto. Não quer dizer que ele nunca ficará triste. Pode ser que haja momentos, e de fato há, em que a alegria dá lugar à tristeza e a tristeza se impõe sobre a vida. Mas na vida do cristão isso é absolutamente provisório. Porque, como diz a palavra, pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Alegre-se no Senhor, decida alegrar-se. Quando nós decidimos nos alegrar, o nosso coração se enche de ânimo. Eu acho que foi isso que Neemias quis dizer quando disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Diferente do que o nosso mundo propõe. E eu tenho falado sobre isso muitas vezes. O nosso mundo propõe uma alegria como resultado. Você recebe uma boa notícia e se alegra. Você recebe a notícia de que conseguiu um emprego. Se alegra. Você recebe a notícia de que recebeu uma promoção. Se alegra. Você recebe a notícia de que uma herança foi deixada para você, uma pessoa que morreu, você nem conhecia. Se alegra. Você conhecia a pessoa, ela não era lá essas coisas. Se alegra. A notícia de uma gravidez, sua filha ficou grávida. E mais bonito, ela é casada, tudo certinho. Você se alegra. O mundo trabalha a alegria nesses termos. Uma boa notícia gera uma experiência de alegria. Na Bíblia é diferente. A alegria não é resultante. A alegria é motor. A alegria é causa. A alegria é força. Eu me alegro antes da notícia. Eu me alegro antes do desfecho. Porque a alegria é a força que eu preciso no processo. A alegria do Senhor é a minha força. E eu quero me alegrar em Deus, independentemente das circunstâncias. É essa alegria que Jesus nos dá. Eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Vamos fechar os olhos para orar? Pai, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a nossa estrutura. A Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos gente normal, gente que cansa. Embora sejamos crentes no Senhor, nós cansamos, meu Deus. Às vezes bate um desânimo na nossa alma. Nós somos pequenos, Pai. Por isso que nós precisamos de um Deus tão grande. E o Senhor é o nosso Deus. Um Deus que socorre o caído, que exalta o abatido, que dá força ao enfraquecido. Senhor, sopra um sopro de força nessa noite sobre nós. Algumas pessoas que estão se sentindo tão mal, meu Deus, como se não tivessem valor, como se não tivessem lugar. Teve gente essa semana que olhou para si mesma e disse: eu sou um lixo. Mas a palavra do Senhor para essa vida é: você é especial, importante para o Senhor. Ele ainda vai usar muito a sua vida. Tu sabes, Pai, que no nosso meio há pessoas que desejam morrer. Elas não querem dar cabo da vida. Elas só querem morrer. Está pesado para elas. Meu pedido é que o Senhor sopre um sopro de vida sobre essas pessoas. Renova as forças, Pai. Que a Tua palavra limpe agora esses corações. Faze com que essas mentes lembrem a Tua palavra, lembrem as Tuas promessas.
Produze frutos nessas vidas, meu Deus, frutos de bênção, frutos para a vida eterna. Derrama amor sobre esses corações. Que cada uma dessas pessoas sinta nessa noite o quanto o Senhor as ama. E o quanto elas devem amar o Senhor. E meu Deus, derrama sobre nós um bálsamo de alegria. Um óleo de alegria. Todo o processo de tristeza, de mágoa, de rancor, de depressão, seja agora vencido na nossa vida em nome de Jesus. Que o óleo da alegria, que foi derramado sobre a cabeça do próprio Cristo, ele foi ungido com o óleo da alegria como nenhum dos seus companheiros. Que esse óleo venha sobre nós agora, Senhor, e a alegria do Senhor seja a nossa força. Alguns vão precisar de força essa semana, Pai. Seja a tua alegria a força que esses irmãos e irmãs precisam. Restaura, Pai, restaura lares, relacionamentos, vida profissional, financeira, empresas. Restaura, Senhor. E que o teu nome seja honrado e glorificado hoje aqui, cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.